está ajudando. Tomei um pouquinho de gelado aí, uma friagem. Aqui é um princípio de resfriado, uma gripe que está vindo pelo caminho. Mas tranquilo, nada mais sério. Primeiramente aí, queria agradecer a Márcia, a Valquírio e o Caio da Escola de Gestão, né? Essa oportunidade de vir contribuir aqui com a CIPAD de vocês, trazer um pouco da experiência que a gente adquiriu aí, nesses 30 anos, bem dizer aí, envolvido com trânsito, transporte. E eu acho que eu poderia, sem sombra de dúvida, e posso dizer que o vídeo motivacional acho que resume basicamente a direção defensiva, tá? Me chamou muita atenção a questão da individualidade, né? Sempre a individualidade em detrimento da coletividade, tá? E o que acontece no trânsito? Hoje no trânsito é isso mesmo, até o Chico deu um exemplo clássico aqui, né? Apaixonado por velocidade, esse e aquilo, mas e aí? Nós temos os lugares certos para provas de arrancadas, para extravasar essa emoção, tá? E não é na via pública onde esse ambiente, esse meio ambiente, ele é compartilhado com demais pessoas. E está sujeito a algumas situações, alguns imprevistos que podem acarretar danos muito sérios, tá? Em relação ao currículo, são quase 30 anos aí trabalhando com trânsito, transporte, participei também na parte de limpeza pública, também sou instrutor de CFC, e também participo como membro da JARE do Detran, né, que eu acho que faltou constar no currículo. Enfim, a gente vai fazer uma apresentação aqui em relação àquilo que a gente entende que seja o adequado, porque para fazer uma direção defensiva e a gente ter essa mudança nesse contexto que a gente vive de tanta dificuldade que a gente tem em relação ao trânsito. E a gente sempre fica esperando que a mudança ocorra no outro, quando na realidade essa mudança ela tem que partir da gente mesmo. Somos nós que vamos fazer a diferença. É a questão do exemplo, né? É a questão de você fazer as coisas corretas para que a gente tenha um trânsito diferenciado. Se a gente está falando em direção defensiva, com certeza então existe o oposto, né? Existe uma direção agressiva, existe uma direção que não é adequada, que não é recomendada, que não deve ser praticada, tá? E, consequentemente, vai levar ao acidente ou vai levar ao sinistro de trânsito, tá? Então, vamos começar aqui com a definição de acidente de trânsito, né? O que seria o sinistro de trânsito? O sinistro de trânsito, trazendo uma definição técnica, a BNT-NBR 10.697, define como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga e ou em lesões a pessoas e animais e que possa trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via, ao meio ambiente, ao contrário do que o Chico achava que ele estaria envolvido, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Ou seja, a partir da hora que a gente saiu de casa, a gente já está em trânsito, a gente já está envolvido com toda essa coletividade, tá? Vejam que não fica só restrito ao veículo e à pessoa. Nós temos também a questão dos animais também, tá? Nós temos áreas de preservação ambiental onde tem a sinalização, mas mesmo assim as pessoas ainda não respeitam. E acabam acontecendo algumas situações como essa daqui, tá? Por questão de quê? Provavelmente velocidade inadequada. Tudo bem que o animal é um ser racional, de repente cruzou no momento que está assustado, mas enfim, uma velocidade adequada com certeza não teria ocasionado isso. Temos aqui também a questão da carga, né? O que aconteceu com essa carga aqui? Será que estava mal acondicionada? Não foi devidamente ajeitada? Ou será que essa curva foi feita com uma velocidade inadequada? Curso centrífugo. Era a física aqui, ó. Temos a parte da física entrando. Mas enfim, são várias considerações que têm que ser feitas. Temos a questão dos danos materiais, que são os veículos mesmo, mas também temos as questões aqui do pedestre, né? O pedestre aqui aparentemente ia ser atropelado, o que aconteceu? Ele tentou passar fora de uma faixa de pedestre, ele estava caminhando ao largo da via, a pessoa se perdeu por questão de álcool ou algum outro motivo e atropelou no acostamento. O que teria motivado? Não dá para saber, mas enfim, são várias, a gente percebe que são várias situações que estão envolvidas na questão do trânsito, dentro do acidente, ou seja, tem várias situações no contexto aqui do dia a dia que a gente vai se deparar. Saiu de casa, a gente está envolto nessas situações. O Brasil está na 4ª posição entre os países com mais mortes de trânsito. Tá?
de acordo com o estudo da OMS em 2019, perde para a China, Índia e Nigéria. Tá? É uma guerra, realmente não é à toa que falam em guerra. Tá? A quantidade de pessoas que morrem no trânsito é muito grande, é muito expressivo. E os custos disso, como vocês vão ver lá na frente, são muito altos. Tá? O José Aurélio Ramalho, diretor do Observatório Nacional de Segurança, ele fala que a cada 15 minutos, uma pessoa acaba morrendo no trânsito. Tá? Ou seja, se a gente vai ficar aqui em torno de 1 hora, que seja 1h30, nós estamos falando em quase 40, 45 pessoas vão perder a vida nesse tempo que a gente vai estar conversando aqui. A cada 2 minutos, um ser humano vai ter sequelas. A cada 2 minutos. Olha a quantidade de gente que vai se machucar nesse período que a gente vai estar aqui e vai ficar incapacitado até, quem sabe, para a vida. A gente vai essas áreas na parte da saúde, de ortopedia, é um absurdo que você vê. É triste. Você vai na parte da saúde, você vê a pessoa entrar normal e às vezes ela sai com o membro amputado. Teve casos de vídeos que a gente ficou sabendo de acidente, que é um absurdo, né? Até me deparei com até tinha esquecido desse acidente. Um acidente que aconteceu em São Paulo. O cara atropelou um ciclista, o braço ficou enroscado na janela, o cara decepou o braço do peão, largou ele para trás, mais para frente catou o braço do cara e jogou no rio. Acho que alguns devem se lembrar disso. Olha a barbaridade, olha o individualismo, olha para onde a gente está caminhando. Sempre perder a empatia com o nosso outro ser humano. Tá? Aqui nós temos um gráfico com relação às mortes. Tá? Nós já tivemos pico de 40, 45 mil vidas que foram perdidas no trânsito. Tá? Hoje ele até deu uma caída, está em torno de 32 mil pessoas que ainda estão perdendo a vida no trânsito. É muita gente. O que a gente pode fazer para poder mudar isso? A OMS, ela apresenta um trabalho onde, nas causas de morte aqui, 90% é humano. Tá? Os acidentes são decorrentes de causas, o ser humano foi o causador. Ele coloca que 6% em decorrência de problema cardíaco e 4% decorrência de problema mecânico. Só que a gente faz uma observação no sentido assim, a parte mecânica, será que também ela não está dentro do contexto humano? Um pneu desgasta, ele fica liso, fica careca, aí você não providencia a troca dele, ele acaba ocasionando um acidente. Não é o humano que deixou de fazer a parte dele? O carro ele não tem vida própria, ele não consegue se vamos dizer assim, medicar, falar, não, estou com problema aqui, vamos lá. O óleo tem validade. Freio, pastilha de freio, gasta. Você faz revisão no seu sistema de freio. Então tudo isso, no fim das contas, a gente acaba questionando, será que é só 90% aqui? Há estudos que chegam a apontar de 96% a 98% das causas de acidente é o fator humano. Tá? E mesmo na via, aqui ainda, se a gente parar um pouquinho, a gente consegue colocar mais um percentual, porque vai estar relacionado com a velocidade. E a velocidade sempre, a gente costuma dizer, é a mãe de todos os acidentes. Tá? Uma velocidade sempre adequada, você vai ter uma manobra evasiva, você vai ter uma oportunidade de parar antes de causar o acidente. Era isso que ia colocar, né? Não, eu ia falar, eu também ministro aula também na autoescola, eu tenho conversado com os alunos, eu falo, a OMS, né, eu não concordo com essa estatística de 90% falha humana, é 100% falha humana. Agora você falou isso, parece que eu não senti minha aula. Tá certo. Aí tem algumas questões da via, por exemplo, um acidente aí, você está decorrendo, você está passando uma ponte, a ponte cai, quer dizer, o que você poderia prever nisso, né? Você não tem responsabilidade, algumas situações que surgem de imediato. Você está transitando na via, de repente erodiu a parte do asfalto, são os acidentes que vão acontecer, mas que aí foge, independente de você estar com uma velocidade adequada ou não, aí sim você vai ter. Talvez aqui dentro da via sim tenha um percentual, mas ainda assim, em algumas delas a velocidade vai estar presente e vai fazer, seria o diferencial para poder ter evitado algum problema maior. Desculpa, vou voltar aqui.
E na questão de percentual de homens e mulheres, quer dizer, os homens acabam sempre ganhando ainda, né? 82,38% são homens, 17,62% são as mulheres que estão envolvidas, né? Vou escapar mais baixo, seja meio complicado. Pois não. Talvez como ele falou aí, poderia colocar uma porcentagem de acidentes naturais, por exemplo. Isso. Os acidentes naturais não está fora da nossa, né, do nosso controle, né? As vias são ruins porque o ser humano não arruma. Os carros não se dão manutenção sozinhos. Mas existem naturais que a gente não consegue prever. Desmoronamento, tempestades, árvores que caem. Então essas coisas que estão fora do nosso controle. Também. Abre-se um precedente justamente para também abrir mais um leque. Mas com certeza esse percentual, dentro do que o senhor está falando, ele acaba sendo bem pequeno em relação a esses que aparecem mais. Mas com certeza pode também ser considerado. Seria 1% e os 99% seria causa humana. Tranquilo. Perfeito. Bem observado. Aqui em Bauru, nós temos uma situação, nós temos um setor de geoprocessamento e estatística na Endurbe, tá? Só nesse ano aqui nós já tivemos 654 acidentes, 318 com vítimas e 336 acidentes sem vítimas, tá? Com a quantidade de 36 atropelamentos. Vocês veem que a incidência de acidentes no decorrer dos meses é sempre acima de 150, 180, 190. É um número alto de acidentes, gente. Passa, faz campanha, tenta melhorar, estuda, e é inacreditável. Os números não abaixam, eles continuam altos. Então nós temos aí um total de 1.071 com vítimas, 1.042 sem vítimas, um total de 124 atropelamentos. São números assim, assustadores, tá? É inacreditável. E ano após ano vai nessa tendência. Tanto dentro dessa situação de tantos conflitos, tantos problemas que a gente está apresentando, parece que precisa de um ordenamento jurídico, né? Nós precisaria ter uma lei para poder corrigir tudo isso daí, para a gente poder balizar as nossas condutas, os nossos procedimentos. Está aqui a regulamentação, está aqui a legislação. A Lei 9.503, de 26 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Diga-se de passagem, ele é um dos melhores regulamentos, é um dos melhores códigos de trânsito que tem. Tá? A questão é aplicá-lo, a questão é cumprir. A questão é, muitas vezes a pessoa, a gente fala isso como pela parte do Centro de Formação de Condutores. Infelizmente o Centro de Formação de Condutores hoje, ele explica como a pessoa faz para obter a carta. Tá? De certa forma, olha, você faz isso, marquinha no espelho ali para o cara poder fazer a baliza, o cara decora um monte de questões para poder passar, e a prática depois, como é que faz? Tá? Eu, de certa forma, até todo mundo é um pouco sonhador, eu acho até como que deveria ser feito isso. Tá? Isso aí deveria ser feito como se fosse um prontuário. O CFC deveria ficar responsável por esse cara pro resto da vida. Tá? Você se formou em que autoescola, você lembra? Autoescola Pereira e eu fiz no Denatran. Pereira. Então nós vamos lá. Poxa, o cara bate pra caramba. Aí daquele também foi na Pereira, ele também foi na Pereira. Poxa, só a Pereira que dá. Os motoristas que vão na Pereira, tudo barbeiro, tudo ruim, tudo grosso, não entende? O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. Você se formou em que centro de formação de condutores? Na FRI. Pô, os da FRI não se envolvem em acidente, o que está acontecendo? Eu só estou exemplificando ele, pelo amor de Deus. Só dando exemplo aqui para perto. Você entendeu? Então fazer um compromisso de tal forma que esse pessoal fique de fato compromissado. Mas hoje, aparentemente, trânsito é muito... as coisas hoje, acho que no dia a dia, né? É muito comercial, né? Mas acaba não se preocupando realmente em formar bons condutores. O código ele é muito bom. Tanto é que o trânsito, artigo 1º, trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, território nacional, aberta à circulação, rege-se por esse código. Parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados em grupos conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Parágrafo 2º, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E a isso cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. O problema é que depois que o cara obtém a CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação, aí o cara esquece isso daqui, né? Aí ele cria o código dele, entendeu? Às vezes eu estou passando no 1º de agosto, né, nós temos a
placa lá de proibido parar e estacionar, né? Aquele E com 2 cortes. Nós temos o E com um corte e isso, um X com 2 cortes lá. Ou seja, proibido estacionar. A maioria das pessoas não sabe o que é um proibido estacionar. E eu falo isso pela rodoviária. A rodoviária nós temos uma área lá demarcada com faixa amarela e tem um E lá, proibido estacionar. O que é proibido estacionar no anexo do Código de Trânsito? Tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Então, se eu chego naquela faixa amarela, embaixo daquela placa, com um E, só tem um corte, e eu abro a porta, vou ali, abro o porta-mala, estou descendo uma mala, 2 malas, estou ajudando um idoso a descer dentro do carro, eu estou fazendo o desembarque. Então eu estou dentro, não estou desrespeitando o Código de Trânsito, eu continuo fazendo. Tá? Agora, a partir da hora que eu já desembarquei tudo, aí eu paro e começo a atualizar a rede social, aí começo a abraçar, me despedir, ficar emocionado, vou sentir saudades, isso e aquilo. Você já não está mais embarcando e desembarcando. Já está caminhando para configurar estacionamento. Antigamente, a antiga definição de estacionamento é a partir da hora que você abandona o volante. Quando você abandona o volante, você deixou a parte ali do motorista, você estaria estacionado. Hoje não. Hoje, pelo anexo, é tempo superior ao embarque e desembarque. Tá? E as pessoas acabam confundindo, porque hoje as áreas de embarque e desembarque, elas são sinalizadas dessa forma. Tá? Lá na rodoviária, voltando ao exemplo da rodoviária, nós temos uma área de carga e descarga e logo depois tem uma área de embarque e desembarque. Aí o cara olha aquela faixa amarela, aquele E, aí fala, nossa, eu não posso desembarcar ali. Aí o que ele faz? Ele entra na carga e descarga. Infração. Está com o veículo em infração. Acredito, tá, que por desconhecimento. Eu acho que assim, precisaria fazer uma reciclagem geral em relação à interpretação do Código de Trânsito, fazer uma revisão em relação a tudo que se aprendeu e tudo que está se praticando hoje. Voltando ao exemplo do 1º de agosto que eu não terminei. Aí está circulando pelo 1º de agosto, aí você tem aquela placa lá que é o E, né? Proibido parar e estacionar, o E com 2 cortes, o X, vamos dizer. Aí você vê um cidadão parar, aí ele vai lá e pimba no pisca-alerta. Pisca-alerta lá. Vontade de parar do lado e falar, viu? Mostra para mim no código aqui onde é que fala que pode fazer isso. Gente, quando você coloca uma placa de proibido parar e estacionar, é porque ali é fluxo. Qualquer parada ali prejudica. Recentemente nós tivemos a reforma da Rodrigues Alves, foi um transtorno. Não pode parar ali. E ainda assim tivemos que adequar o ônibus lá porque não tinha como colocar. Olha a confusão que deu naquilo lá. Tivemos até que retirar o estacionamento rotativo para poder dar fluidez, para poder compensar. Mas querendo parar com segundo aí, ó. Diz que o dever dos órgãos. Não falta fiscalização também? Porque não é só você pegar, dar uma reciclagem pro pessoal. Falta fiscalização. Olha, eu posso garantir para você que a fiscalização tem, e como eu falei para você, eu sou gerente de infrações de trânsito. Então, se você soubesse o tanto de reclamação que eu tenho, que eu recebo, e de questionamentos que as pessoas fazem, o sonho dourado nosso é implantar o avanço de semáforo. Essa é a infração mais contestada que tem. Não, porque não era eu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Acontece. As outras, os agentes hoje trabalham com talonário eletrônico. O que é um talonário eletrônico? É a possibilidade de se fazer a autuação por um celular. Então, a maioria das infrações hoje tem foto. A pessoa chega lá para reclamar, não era eu, é mentira, esse cara está ganhando, fala um monte de barbaridade, a gente vai lá no sistema, abre e coloca a foto, mas esse cara não é do senhor? Aquela situação, não, isso é montagem. Esse senhor, o sistema é aferido pelo Senatan. O software é homologado. Não é um negócio que a gente fez na nossa cabeça, você pode colocar um Photoshop aqui, não existe isso. Aquele temporizador aí, semáforo, está longe da realidade de Bauru ou não? Esse semáforo de tempos aí, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Lado bom, o condutor prudente, o condutor defensivo, ele vai começar a ver que o tempo dele de verde está acabando, ele vai reduzir. Agora, olha pelo lado do cara que dirige agressivo. O que você acha que ele vai fazer quando ele vê que está acabando? Borrar o carro. Vai pisar mais.
Aqui em Bauru, não é da minha época, tá? Eu cheguei em Bauru em 86. Então, antes disso, acho que na década de 80, 81, parece que tinha um desses semáforos aqui na Rodrigues Instalações. Já teve, né? E o resultado não foi favorável. Tá? O que se percebeu foi um número de acidentes muito grande. Eu, particularmente, para mim, tá? Que eu dirijo na defensiva, já considerando que o telhado está ficando branco, os reflexos vão ficando mais lentos. Então a tendência é você realmente dar uma diminuída. Mas, na maioria dos locais em que foi implantado esse semáforo, houve um número maior de acidentes. Então, mas o cara que é agressivo, se ele estiver no vermelho e amarelar, ele também vai pisar. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Ele só incentiva. É que se você pegar no amarelo, vamos colocar assim, se localize na quadra. Você entrou na quadra. Você está vendo que o seu verde está para acabar. Se você for agressivo, claro. A tendência sua vai se aumentar. Agora, se você está com o tempo fixo, você está vindo. Você não sabe se está para acabar ou não. Quando você chegar quase que no meio da quadra, ele passa para o amarelo. Você não tem a noção, a diferença desse temporizador para o outro é que no outro você não sabe o tempo que está para acabar. Então você vem desenvolvendo a sua velocidade. Quando ele passa para o amarelo, automaticamente se você for defensivo, você vai parar. Agora, o verde com temporizador, quando ele vê que ele está no final, a tendência dele é acelerar. E não é por fala minha, tá? Esses são trabalhos que já foram divulgados de outros municípios. Eu falo, por exemplo, em Maringá. Maringá tem bastante desse semáforo. Araraquara, o senhor esteve em Araraquara? Não conheci esse sistema. As avenidas de Araraquara, a maioria é sinaleira inteligente. Você vai vendo, vai cair 1, 2, 3, já sabe, até o motoqueiro já sabe tudo que vai fechar. Então é muito mais fácil. Bauru devia aplicar. Bauru até tem intenção, cara. Só que assim, eu não conheço o sistema sistema de diferenciamento de água lá de Araraquara. Mas Bauru nós temos um problema seríssimo. Tudo é pela via, tá? Você pode ver que nossos asfaltos aqui, eles voltam e meia estão ondulados. Às vezes, o que são? São sensores, né? São sensores, onde se cria algumas bobinas, onde ele vai fazendo uma contagem dentro de determinados parâmetros, ele vai regulando a abertura. Se ele vê que dentro de um intervalo não está tendo passagem de veículo, ele automaticamente já libera para a transversal. Então, ele faz a contagem em um sentido e faz a contagem na transversal. E aí ele vai fazendo a adequação dos tempos. Hoje nós temos aqui não o inteligente, mas nós temos o programado. Então nós temos alguns controladores que em determinado período, vamos dizer assim, fora de pico, tá? Das 9, vai ser assim, das 9 até umas 11 horas mais ou menos, eles vão trabalhar com um intervalo mais reduzido de passagem para uma quantidade de veículos. Agora, dentro dos horários de pico, nós vamos ter outra programação. Ele entra numa outra programação, já considerando essa contagem que foi feita ali automaticamente. A gente tem um pesquisador que faz esse levantamento de tempos em tempos, e de tempos em tempos a gente faz a adequação dessas programações. Então o semáforo ele apresenta pelo menos umas 4 ou 5 programações ao longo do dia. Então quando ele começa na madrugada é uma programação, quando ele vai entrando na parte da manhã, 6 horas, ele começa a trocar de novo, vai até umas 8h30, 9 horas, das 9 até as 11 é uma programação, das 11 até 1h30, 14 horas é outra programação, e depois às 17, 17h30 ele faz uma outra programação que é o tempo do estuário, tá? Então não chega a ser o inteligente, tá? Porque o inteligente ele trabalha a todo momento, mas a gente trabalha com programação, tá? Fausto, né? Isso. Seu Fausto, qual que é a possibilidade de sincronizar o nosso semáforo nas vias principais e colocar 60 km por hora? Você sabe que você andar 60 km, você vai pegar todos verdes. E qual que é a possibilidade, porque eu já fui motoqueiro, já entreguei muita pizza aí por aí, é assim, estou no vermelho, né? E aí eu estou no vermelho, eu consigo ver o outro semáforo verde. E todo mundo fica olhando para dar amarelo e já. Qual é a possibilidade da Enturbe deixar por algum tempo esse que está dando amarelo vermelho e esse que vai dar verde um pouco ainda mais tempo vermelho para ninguém avançar? Gente, ó, eu acho legal, estou gostando de responder. Eu tenho mais ou menos, assim, foi programado para 1h30, tá? Para eu falar, direto, sozinho. Legal você estar me perguntando, eu estou aqui para poder responder, só fico preocupado com o tempo. Tranquilo? Tranquilo, tá. Qual é o seu nome? Renato, a questão de sincronização. Nós temos sincronização, sim. Nós temos sincronização, elas ocorrem nas avenidas, tá? Nas avenidas, na Rodrigues Alves, na Duque de Caxias. Por que eles trabalham com sincronismo? Porque são dois sentidos, um vai e um vem. 1º de agosto,
nós temos um sincronismo chamado onda verde. O que é a onda verde? O semáforo abre aqui, depois de um determinado tempo ele vai abrindo. E dentro das condições e características da via, é claro que você adequa a velocidade. Eu não posso colocar, para você colocar uns 60 km numa via, eu não posso ter passagem de pedestre, eu não posso ter tanta intersecção. Por exemplo, estacionamento. Nações Unidas tem 60 km por hora, mas você percebe que não tem estacionamento. Tá? E as intersecções, elas são mais intercaladas. Lá para frente eu vou mostrar para vocês a quantidade de deslocamento em cada velocidade. E aí nós vamos trazer para o contexto urbano. E aí você vai ver que não dá para colocar isso dentro de uma 1º de agosto, é absurdo. A 1º de agosto ela tem um sincronismo, e a velocidade de sincronismo lá, você vai falar, pô, é baixa, 37 km. Se você andar a 37 km por hora, entre 30 e 40 ali, você vai pegar todos os semáforos vermelhos. Ele vai abrir o primeiro, ele vai abrir o segundo, vai abrir o terceiro, ele vai. Se você não tiver nenhum expert que para ali do seu lado direito e liga o pisca-alerta ali, você vai fluir tranquilo, entendeu? Você vai andar tranquilo. E nós temos então sincronismo com o tempo fixo nas avenidas. Por que nas avenidas não dá para fazer onda verde? Porque são dois fluxos, um vem e o outro vai. Quer dizer, se eu estou criando uma onda verde daqui para lá, o que está acontecendo com quem está vindo para cá? Está dando uma onda vermelha. Então não dá para fazer. Tá? Então nas avenidas são tempo fixo, eles são sincronizados com tempo fixo. Agora, em vias que tem sentido de circulação único, mão única, esses a gente tem onda verde. Quase não, todos os corredores que tem mão única, aqui na Silva Marta, 1º de agosto, todos têm mão única, só não tem onda verde. Tá? Aqui então a gente entra na questão da definição, né? O que seria direção defensiva, né? É a forma de dirigir que permite a você reconhecer antecipadamente as situações de perigos e prever o que pode acontecer com você, seus acompanhantes, com seu veículo e com os demais usuários da via. Ou seja, antever o problema. Dirigir na defensiva, como disse o vídeo motivacional da Escola de Gestão, é você tirar o individualismo e pensar pelo coletivo. Tá? Acho que a melhor definição que tem para direção defensiva, eu acho que é essa parte vermelha aqui. O motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança de todos. Ou seja, o coletivo primeiro. Deixamos o individualismo. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontrarmos na via. Para que um condutor possa praticar a direção defensiva, precisa de certos elementos e conhecimentos. Não só da legislação de trânsito, mas também de componentes que devem ser praticados no dia a dia do seu veículo. Aí entra aquela questão de urbanidade, de você ser solidário, de querer viver alguma coisa melhor, de estar trabalhando para alguma coisa no futuro, tá? E não vivendo só agora, independente dos outros. Geralmente, quando acontece acidentes, as pessoas... a tendência é perguntar quem é o culpado, né? Bateu, não, ele é o culpado, não, ele é o culpado. Quando a pergunta correta deveria ser quem podia ter evitado o acidente. E na maioria das vezes, a gente vai mostrar aqui, vocês vão ver que alguém negligenciou de alguma forma, alguém foi imprudente em alguma situação, entendeu? Deixou de observar alguma coisa. Quando não, vocês vão ver também que a velocidade acaba influenciando no seu tempo de ação e reação. Para mostrar, para provar para vocês isso daí. Repare que o semáforo aqui está vermelho, tá? Então está verde para transversal. Está meio pausado. O que aconteceu? Vocês viram o que a moto fez aqui? A moto passou direto aqui. Vamos ver se vai passar de novo. Ó, você viu aqui? Eu estava o carro branco, ele poderia ter passado. Ele falou, estou no meu direito. Ninguém mandou entrar na minha frente. Mas o que ele fez? Ele tentou brecar, não deu. Quando ele viu que ia bater, o que ele fez? Ele mudou o curso dele, foi lá na frente, ele fez a volta e voltou para o trajeto dele. Independente de um erro dele, o erro do motoqueiro. Tá? Mas ele praticou a direção defensiva. Ele tentou brecar, não deu. Quando ele viu que ia dar um acidente, ele optou por mudar o trajeto dele e evitar o acidente. Tá? Foi. Você está vindo trabalhar é Castelo Branco. Eu saí um pouquinho mais cedo do horário ali, né? Aí deu um congestionamento na via. Peguei flechão de
via. Aí do nada surge um cachorro. Do nada tinha um cachorro. Eu peguei, tive tempo de frear, parei, o cachorro deixou para não passar. Mas se eu tivesse postado certinho. Assim como tem a questão do cachorro, como o senhor falou, nós vamos ter um slide aqui que vai mais ou menos identificar essa situação que o senhor está falando aí. E ainda assim o senhor não teve elementos para chegar à conclusão da necessidade do senhor tomar essa providência e evitar com um mal maior. Então nós temos como tipos de conduta aqui no trânsito a preventiva e a corretiva. Então a preventiva procura prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito de maneira que fique sempre preparado para reagir diante das circunstâncias, evitando surpresas. A corretiva, o motorista não é capaz de prever a situação de risco e precisa usar de muita habilidade para evitar o acidente. Não é muito adequado essa, né? O adequado sempre é essa daqui. A questão do cachorro que o senhor falou, né? Então, de repente, o senhor está aqui andando com o seu carro, está aqui andando com a sua moto, tranquilamente, indo trabalhar, indo passear. Do nada, uma bola atravessa a rua. Quem nunca viu uma bola atravessar a rua? Normal, né? Bola atravessar a rua. Tudo bem que não está na faixa de pedestre. Gente, já dá para imaginar o que provavelmente vai acontecer quem está vindo atrás dessa bola. Tá? Com certeza tem uma criança. Tá? Então, é previsibilidade. A bola quicou e falou, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. Tá? Até, não é só questão de criança, mas ele fala, mas criança, né, não sei o quê. Eu vi uma barbaridade, um negócio de pipa, né? Vocês já viram esse negócio de pipa? Eu tenho aqui no Vitória Aéreo, os caras ficam cortando pipa um do outro, né? E aí na hora que corta, os caras saem assim, absurdo, saem desempestados, eles não olham pra nada. E eu falo isso porque eu já passei aqui por perto e já quase atropelei pessoas. Marmanjo correndo, sobe muro, escala, os caras não querem nem saber se está invadindo o carro dos outros. Então não é só criança com uma bola, não, tem marmanjo. Mas é a situação que você já vê uma pipa passando, fala, meu, vai vir algum retardado correndo aqui e perigoso o cara passar na minha frente aqui. Então são situações que você já vai meio que se precavendo, né? Você já vai antevendo, já, entendeu? Então o que a gente... Então o que a gente precisa aqui? Conhecimento das regras, atenção, sempre atenção, concentrada e adequada, e antecipar as situações. O Código de Trânsito, no seu capítulo 3, ele tem aqui as normas gerais de circulação e conduta, do artigo 26 ao 67. Esse seria a essência para se pegar um carro e sair na rua. Querem saber o que vocês têm que fazer para evitar acidente? O código ele é grande, tem 300 e tantos artigos, tá? Mas se limitem a esses 20 artigos que tem aqui, tá? Do 21, do 26 ao 67. Vocês vão saber tudo o que vocês precisam saber ali. É tranquilo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias, o condutor deverá verificar a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local. Ou seja, aqui você tem que ver se o seu carro está em condições de circulação. Boa parte dos problemas advém daí. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter o domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Estou eu dirigindo. Eu tô praticando o artigo 28? Não, né? Depois vai ter alguns vídeos aí, onde vocês vão ver as consequências disso daí, tá? Escolhi alguns vídeos não muito pesados, até para não estragar a parte da mãe de vocês, mas a coisa é feia. Em alguns, a gente encontra muitas situações, muitos relatos aí, assim, feio, tá? Dá até um baixa-fora, né, para a pessoa. Classificação dos acidentes. Então nós temos aí o evitável e o inevitável. Evitável é aquele que o condutor deixou de fazer tudo que realmente poderia ter feito para evitar o acidente. Inevitável é aquele que, apesar do condutor fazer tudo para evitar o acidente, ele ainda acaba acontecendo. Principais causas de acidentes. Geralmente, atos inseguros. É a maneira como as pessoas se expõem consciente ou inconsciente a riscos de acidentes. Temos a imperícia, a imprudência e a negligência. Imperícia, falta de habilidade. Né? A pessoa não domina o carro. Eu tenho um exemplo clássico dentro de casa, né? Minha esposa. Ela é habilitada, mas eu nem forço.
Ela tem pavor de carro, tem pavor. Tá lá até fala assim, nossa, tô gastando dinheiro à toa na renovação, porque ela tem medo. Ah, não quero, diz você. Ou é eu ou a minha filha. Se você tem pânico, falta de habilidade, é um complicador. Imprudência. Ato inseguro praticado pelo condutor. Quer dizer, estou aqui dentro do meu carrão, ligo o meu som, estou curtindo rock and roll, estou fazendo homenagem a Tina Turner, né? Ouvindo a Tina Turner, tal, ou meu sertanejão, e não percebo que o semáforo está vermelho. E desligo. Estou me programando, estou respondendo uma mensagem do celular, estou me programando, estou vindo aqui para a palestra, né? Nossa, vou lá fazer a palestra da CIPAC lá da prefeitura. Já não estou observando o que está acontecendo no meu entorno. E a negligência, né? A pessoa está extremamente fadigada, cansada, com sono, já está fazendo um monte de confusão, mas insiste. Ela sabe que ela não tem condições, mas ela está negligenciando. Aqui é uma situação que aí eu pergunto para vocês, né? A gente tem que praticar. Vejam que o semáforo ficou vermelho. Vejam que aqui tem proibido virar à esquerda e proibido retornar. Que provavelmente tem essa sinalização aqui. Aí eu pergunto a vocês, quem poderia ter evitado esse acidente aqui? Como diria minha afinada mãe, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque os dois estão errados, né? Aí complica. Outros atos inseguros: uso indevido do celular, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, discutir no trânsito, tá? Até eu vi um vídeo do César, né, ganhando do Auto Sport. Ele comenta que às vezes você está dirigindo, o cara te provoca, por do nada, chama pro racha, joga o carro, quer entrar, dá fechada. Aí depois você chega lá na frente, para no semáforo e começa, um encosta no outro. Aí dessas tragédias, um dá tiro no outro, espanca, essas barbaridades que a gente vê aí. Ultrapassagem insegura, não respeitar a distância de segurança, transitar com pessoas no compartimento de carga. No final de semana, a pessoa fica meio louca aí, vai passear nos lugares e coloca pessoas em compartimento de carga. Pode, infração de trânsito. Postura na condução do veículo. A sua posição correta a dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de perigo, né? É toda questão de como que você está acomodado, né? Quando você chega no carro, a ideia é você fazer regulagem, não chegar e entrar e você vai pintar e ir embora. Você tem que chegar, adequar os espelhos para ter uma boa visão, colocar ali o espelho na lateral, de tal forma que você tenha uma boa visão de quem está se aproximando de você. Entendeu? O banco, qual seria o correto? É você trazer ele ao máximo, ficar com uma curvatura adequada aqui, que você consiga acionar bem, acionar o freio, tá? Porque o acelerador não é tanto problema, mas o freio, na hora que você precisar, você não pode estar tão acomodadão no banco lá que na hora que você pisa, fala, ixi, foi só a metade, e o resto? Como é que você vai parar esse veículo? Então você tem que estar bem acomodado. O ideal é você chegar, acionar esse freio e dali você começar a regular, tá? A questão do encosto, braço geralmente, o punho deve ficar no volante para você ter uma distância satisfatória, para ficar acomodado no volante e justamente com uma posição que você consiga ter um acionamento perfeito do freio, tá? Para evitar a questão até dessa dor na coluna, na lombar aqui. Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados. Apoie bem o corpo no assento e no encosto do banco. Segure o volante com as duas mãos. A questão do ângulo também da mão influencia muito. O pessoal tem muita mania de dirigir com as duas mãos apoiadas aqui embaixo. Você acaba atrapalhando uma mão com a outra. O ideal é que a gente fala sempre 15 para as 3, né? 15 para as 3, 10 para as 2. As mãos aqui em cima, que você consegue de fato ter uma boa flexibilidade em relação ao giro do volante. Utilize calçados bem fixos aos seus pés, que fiquem bem fixos aos seus pés. Coloque o cinto de segurança, fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel. A posição correta de giro produz menos desgaste e aumenta a sua segurança. Quer dizer, em viagens longas fica um negócio agradável. Você começa a ter um negócio que não está bem, não está legal, acaba te incomodando e a viagem acaba ficando cansativa. Sono e direção. Nossa, esse negócio de sono eu vou falar para vocês. Se tem um inimigo para mim, bravo, é o sono. Quando chega, realmente, esse me derruba, tá? Tanto é que eu não sou adepto de viajar à noite. Eu não curto viajar à noite, porque realmente o sono, quando ele chega,
É que assim, parece que a bateria, é como se fosse uma bateria. Aí começa a piscar, daqui a pouco é do nada, apaga, né? Apaga e cansa. Quantas vezes alguém aqui, de repente, tentou fazer trabalho à noite, você vai fazer o trabalho à noite, você começa a fazer, daqui a pouco você quer terminar aquele capítulo, você quer terminar, você quer... Só que você está fazendo tão mecânico, você lê, volta, você fala, nossa, não entendi nada, volta de novo, vai, você não consegue, não produz. Por quê? Porque você já está no seu limite, entendeu? Você já não está mais raciocinando, você já está meio que mecânico. Aí imagina você fazendo isso na estrada, imagina você fazendo isso dentro de um veículo. Não é mais fácil na questão do trabalho você ir deitar e levantar uma hora mais cedo, porque aí você levanta revigorado, né? Rende muito mais você fazer isso. Essa questão do principalmente do transporte, né? Saiu até a lei 13.103 em 2015, regulamentando a atividade de motorista profissional, conhecida como a lei do motorista. Isso estipulou a jornada, né? Tempo máximo que ele deve, tempo máximo em que o motorista pode dirigir sem descansar, tempo mínimo de descanso diário e o tempo de espera entre uma viagem e outra, entre outras situações. Mas assim, para o dia a dia, no geral, o que você recomenda? Que você durma bem na noite anterior, pelo menos umas 8 horas tranquilo. Escolha o horário adequado que você se sente melhor. Por exemplo, eu falei, para mim a noite é uma bomba viajar, eu não curto viajar. Tá? Eu já prefiro na manhã, mas aí vai de cada um, ver onde você tem o melhor do seu potencial no dia a dia. Né? Faça a cada 2 horas uma parada, ou 200 km. Né? Levanta, ativa a circulação, porque a tendência é você ficar em estado de repouso e ficando numa comunidade que vai te levando ao relaxamento. Faça uso de remédios, a questão de rebite, né? Vai usando rebite, vai usando medicamento, ele vai sempre dando um up, ele vai dando um up, vai dando um up. Só que se você não para repor naturalmente isso, chega uma hora que você vai paquear, do nada você puf. Aí vem aquelas situações que às vezes você vê na internet, né? Da criancinha ou cachorro, né? Do nada a criança mete a cara dentro do prato, rebenta. Quando acaba, zero energia, é só preservada. Fazer um planejamento da viagem ou do trajeto, tá? Para você ter um plano B em relação a está indo a tal lugar, então eu vou por aqui. Agora não vai dar para fazer esse trajeto, eu vou fazer o outro caminho. Então quais seriam praticamente aí a questão do sono, né? Dormir bem é fundamental. Uma noite mal dormida causa sonolência, fadiga, alterações no humor e na concentração. Como que a gente pega os sinais de cansaço? Bocejo, né? Sonolência, meio zuretão, semblante da pessoa praticamente já muda, né? Sair da pista repetidamente ou esquecer por onde passou. Está dirigindo, você está com muito sono, de repente você passa, nossa, não vi passar o hospital, nossa, não vi passar o estágio, nossa, não vi passar a faculdade. Por quê? Você já está meio que entrando em transe ali, você está perdendo a consciência, praticamente você está perdendo a consciência. Visão embaçada, dificuldade de manter os olhos abertos, né? Começa a piscar, é difícil até para poder ficar com o olho aberto. Sentir a cabeça pesando para frente, a famigerada pescada, né? É hora de parar. Eu tive um treinamento uma vez com o Sargento Vilares. Ele deu uma direção defensiva para nós. Ele fala que o Deus do sono é o Morfeu. Ele diz que o Morfeu ele assopra 3 vezes o seu cangote. Na terceira você não... Ou você vai acordar no hospital, ou então vai estar fazendo entrevista lá em cima. Tá? Então, deu a primeira cafungada, fica esperto. Deu a segunda, encosta. Encosta, para, vai tomar uma água, come alguma coisa para poder estimular o seu organismo a poder trabalhar, a reagir, para sair daquele estado de relaxamento que você está entrando. Recomendações: pare em local seguro e ande um pouco, lave o rosto com água fria, beba água ou café. Se o sono persistir, a questão é descansar. Eu já tive situações de eu viajar às vezes para Maringá, né? Para levar minha mulher para ver os parentes dela, e às vezes você acaba sendo cansado. Então já aconteceu ali, um lá, um cá, você para no primeiro lanchonete que tem e fala, ó, vai lá, toma um lanchinho lá, toma um refrigerante, me deixa aqui uns 15, 20 minutos. E assim, 10, 15 minutos que eu cochilei já é o suficiente para poder retomar. Descansem, não lutem contra o sono, porque esse inimigo é terrível. Uma questão que também existe aqui é que quando a gente viaja, geralmente a gente deixa o ar aproveitando a recirculação do ar, quando está com o ar-condicionado ligado, né? Então você vai aproveitando para não ficar renovando o ar ali.
Só que você fica respirando. Você está respirando aquele ar ali dentro, você está aumentando a quantidade de gás carbônico ali dentro, tá? E diminuindo o oxigênio. Existe uma concentração tolerável de gás carbônico no sangue, que é de 35 milímetros de mercúrio a 45 milímetros de mercúrio. Quando essa concentração sobe, a pessoa é induzida a um estado de sonolência, que pode levar ao coma e a parada respiratória. O gás carbônico é levado pelo sangue até o cérebro, causando uma intoxicação. Claro que não vai matar a pessoa lá dentro, né, gente? Mas a tendência é induzir você ao relaxamento, tá? Então essa quantidade de gás carbônico vai ficando ali, vai te dando uma molezinha, vai começando a dar aquela canseirinha e você quer entrar em estado de repouso, tá? A recomendação é que você faça uso da recirculação do ar. Então esse desenho aqui vai permitir que se renove o ar. Você vai tirar aquele gás carbônico de dentro e vai entrar. Aquilo vai dar um up, vai dar uma oxigenação melhor para você. Então abaixar o vidro, deixa dar uma retomada, volta de novo, renova, você vai ter um ar renovado. A questão de acidentes em relação ao sono, a Abramet, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ela fala que 42% dos acidentes estão ligados ao sono. Tá? Sono ao volante é tão perigoso quanto o álcool. Tá? Tanto é que existe aquela expressão, né? Bêbado de sono, porque o cara não sabe o que ele está falando, o que ele está fazendo. A questão de aderência versus segurança. Aderência é a capacidade de atrito do pneu com o pavimento. Tá? Então nós temos aqui três situações de pneus, né? Um pneu com pouca pressão, um pneu com a pressão correta e uma pressão excessiva no pneu. Com a pouca pressão, o que acontece? Ele acaba desgastando as bandagens laterais e acaba poupando a do meio. A pressão correta, você tem uma área de atrito adequada à velocidade que você está desenvolvendo. E com muita pressão, você tem o desgaste no centro do pneu e acaba poupando as laterais. Os pneus, inclusive, né, tem uma marquinha chamada TWI, né, que seria o elemento de referência para fiscalização. Na fiscalização, quando você for abordado pelo agente da autoridade de trânsito, é essa marca aqui que ele vai usar para, eventualmente, ele identificar se o seu pneu está ou não em condições de uso, ou se você pode ser autuado ou não. A questão dessa formatação aqui, ela vai implicar numa saída de pista, a questão da derrapagem ou até mesmo a aquaplanagem. Tá? Eu vou trabalhar só com a aquaplanagem, tá? Porque se a gente fosse falar tudo mesmo, vai longe o negócio. Então eu optei só para falar pela aquaplanagem. Uma oportunidade futura, quem sabe a gente fala da saída de pista e a derrapagem. A aquaplanagem é também chamada de hidroplanagem. É um fenômeno que pode acontecer quando o veículo passa sobre uma superfície molhada. À medida que percorre a via, o automóvel perde contato com o solo, deixando devido à existência de uma lâmina de água entre os pneus e a pista. Essa situação é bastante comum ao se trafegar por rodovias planas e bem pavimentadas, porém com escoamento deficiente, onde o motorista imprime alta velocidade de deslocamento. A velocidade em relação à aquaplanagem. Aqui você tem uma velocidade baixa, uma velocidade moderada e uma velocidade alta. A velocidade baixa, o pneu não consegue tirar toda a água da pista. Então, conforme ele vai deslocando, ele vai acumulando uma ondinha aqui na frente, tá? E os sulcos vão facilitar o escoamento dessa água ainda. Mas ainda assim, ele vai acumulando. Quando você imprime uma velocidade moderada, a tendência dele é começar a acumular mais água, tá? Então ele vai aumentando esse efeito de cunha, vamos dizer, que vai ficando. Até chegar numa velocidade que, dependendo da espessura da água que tem, você vai aquaplanar, tá? Eu tenho um vídeo aqui, para não ficar só muito cansativo, eu vou colocar. Um dos fenômenos mais perigosos que pode acontecer com o carro, que é a aquaplanagem. Quando começa a chover, começa a se formar uma pequena lâmina d'água sobre o asfalto. E essa lâmina d'água exerce uma certa força de sustentação hidrodinâmica, que é a mesma que sustenta o seu corpo na piscina. Impede você de ficar lá no fundo da piscina o tempo que você quiser, por exemplo. Se essa força de sustentação hidrodinâmica for forte o suficiente, o pneu começa a ser sustentado e aí ele perde o contato direto com o asfalto, exatamente como no caso que eu falei do cubo de gelo levemente derretido. E aí o pneu, da mesma forma que o cubo de gelo, começa a deslizar em cima do filme d'água, não mais diretamente sobre o asfalto. Esse é um cenário que você, inclusive, perde o controle direcional do veículo. Se você já passou por esse susto, né, na aquaplanagem, você sabe que nem adianta você esterçar o volante durante a aquaplanagem, porque o carro não muda de direção. O carro está literalmente estirando fora de controle em cima desse filme d'água.
Agora, como é que o pneu consegue evitar esse cenário crítico? Literalmente tirando a água do caminho, da área de contato do pneu com o solo. Essa pequena área aqui, faz um quadradinho aqui, esse pedaço que o pneu está tocando o asfalto. O objetivo principal do pneu é literalmente tirar o máximo de água possível, prevenindo assim a atuação mais intensa dessa lâmina d'água e reduzindo, portanto, a sustentação aerodinâmica. Vamos entender um pouquinho melhor como funciona isso. No momento que o pneu passa em velocidade por essa lâmina d'água, forma-se uma espécie de ondinha aqui na frente do pneu. Então a gente fez até esse objeto aqui que se assemelha bastante aí com o fenômeno dessa onda se formando na frente do pneu. Então, essa onda forma uma espécie de cunha que vai cavando por baixo do pneu, penetrando nessa área de contato que a gente comentou há pouco, né? E é muito importante, portanto, que o pneu combata esse cara aqui. Quebre essa ondinha aqui e extraia o máximo possível esse volume de água formando embaixo dessa área de contato. Para fazer esse trabalho, entram em ação esses sulcos longitudinais aqui que você está vendo. São literalmente canais de escoamento da água, né? E eles trabalham em conjunto com esses recortes transversais que você está vendo aqui, que ajudam a expelir a água para fora da área de contato do pneu e também ajudam a quebrar essa ondinha aqui, essa cunha que se forma aqui embaixo do pneu. Agora, tudo tem um limite. A aquaplanagem vai começar a acontecer quando você tem um volume de água maior do que o pneu consegue escoar para fora da área de contato dele com o asfalto, né? E aí, como a gente acabou de comentar, nessa cunha entrando e vai invadindo aqui a área de contato do pneu, e aí com isso ele começa a ser sustentado, aquela força de sustentação aerodinâmica que a gente falou, começa a atuar o contato do pneu com o asfalto. E esse excesso de água para a capacidade de drenagem do pneu pode acontecer basicamente de três formas. Quando a gente tem uma lâmina d'água espessa demais para a velocidade que o pneu ou o carro está vindo, portanto a velocidade também é um fator determinante, e por fim, se você tem um pneu com a baixa capacidade de drenagem, de escoamento aí da água, dessa lâmina d'água que está embaixo do pneu. Vamos focar nesse último ponto porque ele tem alguns desdobramentos importantes. É importante para o seu veículo de passeio que ele tenha pneus aí com uma boa capacidade de escoamento da água, justamente para você evitar esse fenômeno crítico tão perigoso que é a aquaplanagem. A questão da velocidade, ela está assim, diretamente. Vejam que em pista de prova, eles colocam uma placa de vidro com uma lâmina de água para ver onde que ela vai acontecer a aquaplanagem. Então, o que eles observaram? Que quando você anda 50 km por hora, você tinha essa área de contato, tá? O pneu conseguia ir escoando, então ele tinha tudo isso daqui de área de contato. Quando se passava 70 km por hora, percebam que a área de contato já ficou menor. Tá? E quando se passou a 90 km por hora, ela vai ficando cada vez menor, até chegar numa velocidade onde essa área aqui, ela praticamente é substituída pela água ali, tá? E aí você passa praticamente a esquiar com o veículo em cima dessa superfície. Aqui eu tenho um outro vídeo que acho que até mostra. Acontece a aquaplanagem. Mesmo com o César virando a direção, o carro continua em linha reta. Ou seja, nessa hora eu estou sobre a superfície da água patinando. Teu carro virou um barco, só que sem leme. Durante a aquaplanagem, é muito natural o motorista querer virar o volante ou pisar no freio. E é o maior erro. Você deve desacelerar progressivamente e não tirar o volante da trajetória. Quando chover, você estiver na estrada, isso se não valiosa. Uma dica bem legal é você manter a distância do carro que sai à frente, observar aquele rastro que ele deixa no chão. Aquele rastro fechar rápido é sinal de muita água na pista. Tira o pé, senão você vai para a Então, é instintivo, né? Quando você tem uma dificuldade, o pneu estoura, qual é a primeira providência que você faz? Meter o pé no breque. Vai pesar no freio. Não é essa a ideia, vocês têm que manter. E a questão de esterçar o volante, se você esterça, começa a brigar tentando esterçar para poder voltar, o que vai acontecer? Na hora que você conseguir o atrito, para onde você estiver virado, o carro vai sair. Então, a ideia é sempre manter. Existe algumas recomendações no sentido de você, para recuperar essa aderência, você fazer leves movimentos. Leve, não brusco. Fazer leves movimentos para tentar romper essa barreira e voltar a ter
o atrito, você tem que voltar a ter a aderência ali do pneu com o asfalto, mas tem que ser muito mais leve. Agora, sempre a melhor recomendação é mantenha a direção firme, não breque, só deixe de acelerar, deixe que daqui a pouco ele vai recuperar a velocidade. Agora se tiver numa curva, aí complicou. Velocidade versus segurança, tá? A velocidade na física, a velocidade de um corpo é a taxa de variação de sua posição em função do tempo, né? Por se tratar de uma grandeza vetorial, a velocidade possui modo, direção e sentido. O modo da velocidade é a sua intensidade medida no sistema internacional em metros por segundo e está associado ao conceito de rapidez. Um veículo a 50 km por hora, aqui que eu queria chegar, esqueci o seu nome. Renato, eu queria chegar com você. A 50 km por hora, quantos metros por segundo você desloca? Vamos para a parte da matemática, vamos para a física, vamos relembrar. Eu já deixei tudo prontinho para não dar trabalho. Então, velocidade é espaço percorrido pelo tempo. 50 km, se a gente passar para metros, 50 mil metros. Por hora, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então 50 mil por 3.600, uma velocidade de 50 metros por hora, a gente anda 13,89 metros por segundo. Quantos metros tem essa sala aqui, gente? 5, 6 metros? 6 metros mais ou menos aqui? Ou seja, equivale a 2 salas que você desloca por segundo. O que é um segundo? 51. Um segundo. Você já andou 13,89. Eu fiz uma tabelinha aqui, porque lá na frente eu vou precisar nos outros vídeos. Então, a 80 km por hora, a gente desloca 22,22 metros por segundo. A 60 km por hora, a gente percorre 16,67 metros por segundo. A 50 km, 3,89. A velocidade de 40, 11,11. E a velocidade de 30, 8,33 metros. Aqui eu tenho um vídeo em relação ao tempo. O rapaz vai atender o celular, passou, recebeu uma mensagem, respondeu a mensagem, gastou 5 segundos. Felizão porque respondeu, né? 5 segundos sem ele enxergar nada. Os mesmos 5 segundos. Mas você acha normal? Olha a diferença entre 5 segundos no celular. Olha o semblante dele na felicidade. Ele ficou 5 segundos sem enxergar de maneira diferente. Olha como ele ficou apavorado. Então, quando nós estamos no celular, nós não percebemos só. Mas isso é muito perigoso. Ele estava dirigindo a apenas 60 km por hora. Ele percorreu quando utilizava o telefone celular. Você pega aqui a velocidade da via, você divide por 3,6 metros por segundo, você vai obter o resultado. Mais ou menos ali 17 metros a cada segundo. Ele ficou 5 segundos no telefone celular, então ele percorreu ali incríveis 85 metros em apenas 5 segundos. Em 5 segundos ele anda 85 metros. Vamos trazer agora para o nosso contexto urbano aqui. O que seria andar 85 metros? Alguém consegue ter uma ideia? Uma quadra. É uma quadra. Uma quadra nossa, geralmente de eixo a eixo, ela tem mais ou menos, tirando aí acho que o Meridota, algumas outras situações de ruas bem mais curtas, mas no geral é de 80 a 100 metros, tá? Equivale a andar uma quadra às cegas. Ele andou às cegas. Só que no celular, para ele foi normal. Parece que ele tem o controle da situação, né? Mas quando você está aqui é a mesma coisa, você está com o olho tampado. Tá? Aí aqui nós temos um outro vídeo, né? Ele não chega a ser tão pesado. A pessoa está usando o celular, mas está no Bluetooth. That's okay, sweetheart. It'll still be there when we get back. Everyone loves the picture I posted of you. Fica tranquilo, não tem nada pesado, é só para mostrar uma situação de o que acontece, né? Tem involuntariedade no volante.
percebam que olha o que ela aconteceu quando ela começou a olhar. Ela começou a sair da trajetória dela. Ela invadiu a pista contrária. Esse celular, celular é muito bom, é uma ferramenta fantástica que veio, mas usada na hora errada atrapalha uma barbaridade e pode ter consequências gravíssimas. Eu até fiz questão de separar, né, passa muito rápido as mensagens, né? Nenhum post vale uma vida, nenhuma olhadela vale uma vida, nenhum e-mail vale uma vida, nenhuma busca vale uma vida, nenhuma mensagem de texto vale uma vida. Isso tudo pode esperar. Tá? Então, tomar cuidado com o uso do celular. Foi. Eu vi um acidente que teve um tempo atrás, fora do Brasil, uma rodovia, havia um congestionamento e uma carreta, o rapaz estava dirigindo e estava um pouco longe, mas ele pegou o celular só para trocar o som do aplicativo. Quando ele voltou novamente, não deu tempo, ele pegou na traseira dos carros. O primeiro carro que ele pegou atrás, toda a família morreu na hora, acho que eram 5 pessoas. E aí foi pegando, não houve tempo para nada. Quando ele voltou, seria esses 5 segundos aí, quando ele voltou já não deu mais tempo para nada, ele foi pegando os carros tudo na frente. Foi assim, chocante mesmo. Tem muitos vídeos, né? Tem muitos relatos. Hoje o pessoal tem muita mania de colocar câmera para poder filmar a dirigibilidade, o passeio, alguma coisa. E no fim das contas ele acaba registrando alguns momentos. Tá? Então tem muitos vídeos nesse sentido, da pessoa achar que vai ser uma coisa simples, no fim das contas ela acaba filmando a própria morte dela, né? Em decorrência de, aí você percebe que é um negócio involuntário. Está conversando, foi fazer uma brincadeira, se distraiu, perdeu aquela questão do artigo 28 do Código, né? Você tem que ter o domínio e a atenção. Então se descuidou com o artigo 28 do CTB. Já foi feito pesquisas de estações tecnológicas e acidentes, de pessoas que, motoristas sem acidentes, eles admitiram que 26% admitiu que fazia as ligações telefônicas, mas não se envolveu em acidente. Por outro lado, 43% se envolveu em acidente. Tá? 27% leem mensagens de SMS ou e-mail. Tá? Em contrapartida, os que se envolveram em acidente, 44%. 50% dos motoristas que não se envolveram em acidente ajustam o navegador com o veículo em movimento, enquanto dirigem. E 75% dos que se envolveram em acidente. Ou seja, sempre a questão de quem está envolvido em acidente, ela acaba se tornando muito maior. Tá? Essa população aqui acaba às vezes passando, alguns passam, mas a maioria, quase que o dobro, acaba se envolvendo em acidente. Foi uma pesquisa que foi feita na Alemanha, na Áustria e Suíça em 2011. Distância de segurança, as distâncias de segurança, distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Tá? Então é a distância que você tem que manter em relação ao outro veículo para ter um tempo de reação, um tempo de frenagem, para poder evitar um acidente. Distância de segmento é aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente, de forma que você possa parar mesmo uma emergência sem colidir com a traseira de outro veículo ou uma dificuldade ou um problema que você esteja. A regrinha que geralmente as pessoas usam é o tal do 51 e 52. Né? Então o veículo está aí na sua frente, você pega um referencial, um poste, uma lixeira, um banner, pega um referencial, uma árvore, e aí você vai abrir uma contagem. O carro passou por aquele ponto, 51, 52. Se quando eu falar 52 eu já passei, eu estou numa distância que não é adequada. Então vou pegar um outro referencial, vou abrir a contagem, vou diminuir um pouco a velocidade, 51, 52. Se 52 eu estou passando por aquele ponto, eu estou numa distância segura. Distância de reação é aquela que o veículo percorre desde o momento que você vê a situação do perigo até o momento que você pisa no freio. Ela varia em torno de meio a 1 segundo. Tá? Considerando que, dependendo da velocidade, nós estamos falando em mais de 10 metros de deslocamento. Você já viu o problema, só que você ainda avançou 10 metros para cima dele. Com exceção do 30 km por hora, você vai ter andado 10 metros ainda, tá? Antes de pisar no freio. Então seria essa distância aqui. Você já viu o problema, mas você ainda vai pisar no freio. Distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois de você pisar no freio até o momento total da parada. Ela varia de 0,7 a 1 segundo. E é claro, né, gente, aqui nós estamos falando
Uma coisa é comparar a agilidade de uma pessoa que está na sua jovialidade, está na sua juventude, né, de 20 a 25, 30 anos aí, considerar com uma pessoa de 60, 65, 70 anos. A tendência é, com o passar da idade, os seus reflexos vão diminuindo. Então é óbvio que isso aqui acaba variando, tá? Então, coloque mais 10, 12 metros. Desde a hora que você vê o problema, você já está andando pelo menos uns 20 metros. Tá? E aí depois nós temos aqui, só para a questão de conceito, a distância de parada, né? Que é o tempo que o veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo, decide parar até a parada total, ficando a uma distância segura do outro veículo, pedestre ou qualquer objeto na via. Então seria a soma desses dois e mais esse espaço que eventualmente vai sobrar aqui. Entendeu? Mais aí para ver a questão da distância de segmento, que tem que ser adequada na regra dos 2 segundos. Aqui a Perkins fez um trabalho no sentido de, na imagem abaixo, ilustramos as distâncias típicas de frenagem, porém essas distâncias variam de acordo com o condutor, pavimento, condições climáticas e as condições gerais do veículo. A distância de reação inclui os tempos de percepção e reação. A distância de parada é que o veículo percorre após o acionamento dos freios. Então eles fizeram um trabalho no sentido que a 32 metros, na verdade, você vai precisar de quase 12 metros para poder parar. A 48 km por hora, você vai precisar de pelo menos 23 metros. A 64, você precisa de pelo menos 36 metros para parar. A 80 km, 53 metros. E a 96 km, você precisa de 73 metros. Olha as distâncias. Olha o espaço que você precisa para parar. Você dá a impressão quando você pisa, parece que é imediato. Não é, está acontecendo um monte de coisa que você pode não estar identificando. A Abramet, ela acabou identificando, fez uma estatística em relação ao percentual de morte pela velocidade. Numa velocidade de 32 km por hora, tem isso aí 5% de risco de morte. Tá? A 45 km por hora, 48% de risco. 64 km, 85% de risco de morte. A chance de sobrevivência de um atropelamento diminui exponencialmente quando a velocidade de impacto do veículo é maior. As velocidades, as informações foi tirado do manual de segurança organizado pela ONU aqui. Chegou-se que a 32 km por hora, a probabilidade do pedestre sobreviver, porque sempre a parte mais frágil no acidente vai ser o pedestre, né? O veículo, ele é projetado hoje de uma forma, o habitáculo, né, que a gente costuma dizer, dentro do veículo ali, que é todo o entorno, a carenagem, a carroceria ali, ele é para deformar. Quando ele bate, ele deforma com o propósito de proteger o motorista. E o pedestre? O pedestre é o couro mesmo, é o osso, é a pessoa por si só. Então o pedestre, num atropelamento, ele tem 95% nessa velocidade, 95% de sobreviver. A 48 km ele tem 55% de chance de sobreviver. A 64 km, olha o tanto que a chance que ele tem de sobreviver, 15%. E amigos, vou falar uma coisa para vocês, a 80 km por hora, esquece. O cara não se safa, ele morre mesmo, tá? Ou ele vai morrer de imediato, ou ele vai... Na época da faculdade, eu lembro da polícia técnica, que foi uma vez apresentar uns vídeos pra gente, eu lembro de uma placa, que o primeiro slide que ele colocou era assim, uma placa de 80 km por hora, e aí tinha um membro. Rebenta com a pessoa. É para partir no meio, dependendo da onde que bate, onde que faz o impacto. Então é complicado. Velocidades acima disso daqui, o pedestre, é fatal. Então aqui nós temos algumas simulações. Numa distância de 30 metros, uma velocidade de 60 km, o pedestre é atropelado com alto risco de morte. 50 km, ele é atropelado com ferimento, mas baixo risco de morte. Agora 40 km por hora, o veículo consegue parar e há tempo de evitar um atropelamento. Uma redução, isso aqui é um trabalho também já foi feito, estatístico, tá? Uma redução de 5% da velocidade média pode resultar em até 30% menos acidentes fatais. Aqui nós temos um vídeo onde a técnica norte-americana fez a reconstituição do acidente e acabou elaborando esse vídeo aqui. Thursday afternoon in 6 zone. This 34-year-old motorcyclist was on his way home. It's our job to work out why he never got there. The rider broke his neck on Utah here, having crashed into this car when it was turning right. We're analysing the impact
with a car at 30 kilometres per hour. These marks on the road tell us that he skidded for 21 metres, having braked hard here. When he first reacted, he was doing 68. But let's change one small thing. At 60, the driver would have had more chance to see him properly. He'd have stayed in control and reached this point a moment later. The car would have cleared his path and he'd be home by now. You decide on your speed. The physics decides whether you live or die. É bem isso daí, né? Você consegue ver pela marca de frenagem eles conseguiram fazer a reconstituição. E é certo que com uma velocidade menor ele teria conseguido evitar o acidente. A gente sempre costuma, como eu disse no começo, a velocidade é a mãe de todos os acidentes, você pode ter certeza. Campo de visão versus velocidade. O campo de visão do condutor também é afetado à medida que a velocidade aumenta. Enquanto a 40 km por hora o condutor alcança 100% da sua capacidade de visualização, a 100 km o seu campo de visão será de apenas 45 graus. Então você vê que aqui, ó, quando ele está a 40 km, ele consegue enxergar até o que tem nos seus arredores. Mas com o aumento da velocidade, a tendência sua, como as coisas passam mais rápido, você tem que ter a questão da distância, do tempo de reação, o seu foco fica mais lá na frente, você não consegue ver o que está acontecendo nas laterais. Aqui ficou a distância de sinalização e velocidade. Então a velocidade reduz o campo de visão do condutor, provocando o efeito túnel. Veja que a 30 por hora ele consegue ter isso daqui, ó. Ele está vendo o pedestre, ele está conseguindo ver a lateral desse carro. Mas quando ele está a 70 km por hora, começa a fechar. As coisas começam a vir tão mais rápido, ele está focado lá na frente. Ele já começa a perder um pouco do que está acontecendo muito próximo dele. Um ato involuntário desse cara aqui, fatal, ele não vai conseguir reagir. E quando você está a 100 km por hora, isso aqui fica com um ângulo de mais ou menos uns 46 graus. Tá? Então a possibilidade de reação dele em relação a alguma coisa na lateral dele é impossível. O excesso de velocidade compromete a análise envolvente e não permite agir antecipadamente em caso de perigo iminente. Ou seja, as coisas que estão próximas dele, se eventualmente entrar na frente, ele não consegue reagir. Distância de sinalização e velocidade. Então, pela velocidade também, se você tiver um infortúnio e tiver que parar para dar manutenção nesse veículo, como é que a gente deve sinalizar em razão da velocidade? Aqui nós temos uma tabela e ela é praticamente automática, né? A velocidade da via 40, 60, 80, 90, 110. As distâncias em condições normais vão ser de 40 metros, 60 metros, 90 metros. Ou seja, mantém uma relação da velocidade com a distância. Em condições adversas, se tiver uma curva, se tiver uma neblina, se tiver uma chuva, a ideia é que essa distância seja o dobro. Tá? Mas como é que eu vou medir isso, né? Como estamos falando em distância em metros, uma unidade de medida que requer a ferramenta adequada para a medição, torna-se difícil que seja executada sem o devido equipamento. Por isso, a orientação é que substitui a unidade em metros por passo largo. Ou seja, onde deveriam ser 50 metros de distância, substitui-se por 50 passos largos. Porque tem pessoas mais altas, mais baixas, né? Os mais baixos, se puder acrescentar uns 2, 3 aí, tranquilo. Mas, abrindo bem o passo, você vai ter equivalência de 1 metro para poder fazer a devida sinalização. Custos dos acidentes no trânsito. A questão dos custos dos acidentes é muito relativa, né? Isso aqui é material, aqui é tudo material. Aqui tem uma vida, né? Provavelmente tem uma vida que foi ceifada ali. Como mensurar o valor de uma vida? Eu vejo muito que Mauro, que a gente dirige, né? A gente é motorista, eu vejo muito o uso errado do pisca de alerta. Eles acham que pisca de alerta é a solução para qualquer tipo de parada, né? E uma vez que eu fiz o curso lá no SESC-Senat, a gente acabou descobrindo qual é o principal uso do pisca de alerta, né? A gente vê isso muito em Bauru. Qualquer lugar que as pessoas param de forma errada, elas querem resolver com pisca de alerta. É aquilo que eu falei no começo, né? Às vezes as pessoas param, acionam o alerta lá e vontade de parar e falar, onde você viu isso daqui que permite você cometer essa infração, né? Porque não tem. É o que eu falei, a partir da hora que a pessoa é habilitada, ela começa a criar o próprio código dela, né? Ela cria o código de trânsito dela à parte. Fala, não, isso aqui não precisa. O engenheiro que estabeleceu essa velocidade não entende nada, não sabe, não entende, entendeu? Não sabe tudo que você faz, você tem resoluções, você tem as resoluções do contrato. Tá? Você tem manual específico de sinalização. E tudo é feito em cima disso daí. Nada é feito ao acaso, chegar e falar, vou colocar aqui 40, ali eu vou colocar 50. Não. É feito toda uma análise, tem uma ficha a ser preenchida e alguns cálculos que são efetuados para você poder chegar a isso,
aquele projeto, entendeu? Aquela recomendação. A cada ano, cerca de 1,3 milhões de pessoas morrem e outros milhões são feridos ou incapacitados em consequência de acidentes de trânsito. Afora a desestruturação de famílias, o sofrimento e outras consequências de difícil mensuração. Calcula-se que os custos sociais e econômicos das lesões causadas pelo trânsito, com particular sobrecarga para o setor de saúde, representam entre 1% e 2% do produto interno bruto das economias nacionais. Desculpa, gente. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele fez um trabalho com os dados de 2014 e 2015. Tá? E chegou aqui que em rodovias chegou a ter um custo de mais ou menos 12 bilhões 821 milhões 321.848 bilhões de reais, tá? Em relação a esses acidentes que é nesse trecho. As rodovias estaduais e municipais, 30 bilhões. Nas áreas urbanas, 12 bilhões. É muito dinheiro envolvido. E entra aquela questão que eu falo, que eu já frisei no começo, né? Quanto vale uma vida? Uma pessoa ficar sequelada, ficar dependente, ficar inválida. Tudo isso não se pode colocar valor. Sabe-se que a gente tem uma perda de mão de obra produtiva, porque no fim das contas essa pessoa vai ficar encostada. Ele vai depender do Estado. Conclusão. Os acidentes de trânsito no Brasil marcam, naquela época se falava em 45 mil, tá? Foi 2014 e 2015. Os acidentes de trânsito matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves. Em uma estimativa conservadora, observou-se que os acidentes em rodovias custam em torno de 40 bilhões, enquanto os acidentes nas áreas urbanas, 10 bilhões. O custo relativo à perda de produção responde pela maior fatia desses valores, seguido pelos custos hospitalares. Álcool e direção. Esse é um problema recorrente, né? E considerando que o álcool é uma droga lícita, o risco de acidente de trânsito e álcool. O álcool é uma droga que produz diversos efeitos toxicológicos para o corpo humano, além de poder gerar dependência. Ele aumenta o risco de acidentes, pois modifica a capacidade de discernimento, torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz a acuidade visual. Ele provoca a diminuição da pressão sanguínea e causa efeitos negativos sobre a consciência e a respiração. Aqui, a gente sempre tem aquela dúvida, né, de quanto tempo que a gente demora para poder eliminar o álcool. Então aqui, um vídeo para mostrar, em função da ingestão, a quantidade de álcool que você está acumulando no sangue. O que acontece quando bebemos álcool? Quando tomamos uma bebida alcoólica, o álcool ingerido é rapidamente absorvido no estômago e no intestino delgado. 20% de todo o álcool absorvido vai diretamente para a circulação sanguínea. Os outros 80% caminham para o fígado para serem metabolizados. O problema é que o fígado só consegue metabolizar cerca de 10 gramas de álcool a cada hora, o que é um pouco menos que a quantidade de álcool presente em uma lata de cerveja ou uma taça de vinho. Portanto, se tomarmos em pouco espaço de tempo equivalente a 5 taças de vinho, o fígado vai precisar de aproximadamente 6 horas para inativar todo esse volume. E quando o álcool consumido não é metabolizado pelo fígado, ele fica circulando pelo organismo através da corrente sanguínea. Quanto mais alta for a concentração de álcool no sangue, mais efeitos ele terá no nosso cérebro. Vamos imaginar uma situação fictícia. Imagine que você está numa festa com os amigos e começa a beber. Após a primeira taça de vinho ou lata de cerveja, sua concentração sanguínea de álcool atinge 0,02 a 0,04 gramas por decilitro. Com esse nível, você se sente relaxado e com uma sensação de bem-estar. Com tão pouco álcool no sangue, não há nenhuma mudança nítida no seu comportamento. Pouco tempo depois da primeira taça, você decide tomar uma segunda. Sua concentração sanguínea de álcool agora é de 0,04 a 0,06 gramas por decilitro. Nesse momento, você já começa a ficar embriagado, apesar de achar que não. As únicas alterações que você nota são um aumento da sensação de bem-estar, perda da timidez e uma leve euforia. Porém, já há um comprometimento pequeno, mais relevante, da sua coordenação motora, da reação e do senso de perigo. Se você estiver de carro, vai querer voltar para casa dirigindo, pois acha que está em perfeitas condições. Mas na verdade não está. O mais correto é que um amigo que não tenha bebido lance no volante. Mas você ficou na festa e resolveu tomar mais uma dose. A sua concentração sanguínea de álcool agora atinge 0,06 a 0,10 gramas por decilitro. Nessa fase, você começa a notar os primeiros sinais de embriaguez, como uma ligeira falta de equilíbrio, uma agradável sensação de corpo leve, alterações na fala e uma clara diminuição do tempo de reação. Há também uma redução da capacidade de julgamento e do autocontrole do raciocínio.
Nessa fase, a ação do álcool no cérebro inibe a liberação do ADH, que é um hormônio que controla o volume de água eliminado na urina pelos rins. Sem o ADH, os rins deixam de reter água e a produção de urina começa a aumentar consideravelmente. Na quarta dose, a sua concentração sanguínea de álcool atinge 0,10 a 0,13 gramas por decilitro. Já há um significativo comprometimento da sua coordenação motora e total perda do bom senso. O seu discurso fica um pouco arrastado e você já tem dificuldade em andar em linha reta. É nesse momento que os amigos começam a dizer que você está ficando bêbado. A completa inibição do ADH é que você vai ao banheiro urinar a toda hora. Em pouco tempo, você terá urinado um volume de água superior àquele que foi ingerido por bebidas alcoólicas, dando início a um processo de desidratação. Mas como é sexta-feira e não há trabalho no dia seguinte, você encara a quinta dose. A concentração sanguínea de álcool atinge 0,13 a 0,16 gramas por decilitro. Agora já há uma piora importante da coordenação motora e uma grande perda de equilíbrio. A fase da euforia começa a diminuir e você passa a sentir alguma má disposição. Nesses níveis, o álcool deixa de ter ação estimulante e passa a ser um depressor do sistema nervoso. Esse é o momento que você começa a falar de besteira. 75% das pessoas que chegam a esse nível de álcool no sangue acabam experimentando algum grau de ressaca no dia seguinte. Na sexta dose, a concentração sanguínea de álcool atinge 0,16 a 0,19 gramas por decilitro. A euforia foi totalmente embora e você começa a ficar triste ou agressivo. A sensação de mal-estar é grande e o enjoo é comum. Agora, você tem grande chance de se tornar aquele bêbado chato e inconveniente. Você passa para a sétima e oitava dose. A concentração sanguínea de álcool atinge 0,20 a 0,25 gramas por decilitro. Você já não consegue andar sem quase cair, não consegue conversar e apresenta uma imensa confusão mental. Outros são muito comuns nessa fase. Se você tem amigos sóbrios, essa é a hora que eles vai intervir e vai te carregar para casa. Caso você siga bebendo, na nona ou décima dose, a concentração sanguínea de álcool já é maior de 0,25 a 0,30 gramas por decilitro. Nessa fase, você pode perder a consciência a qualquer momento e entrar em coma. Se vomitar enquanto estiver inconsciente, pode aspirar o próprio vômito, havendo grande risco de evoluir para insuficiência respiratória e até risco de morte. Os sintomas da bebedeira duraram até o seu fígado conseguir neutralizar grande parte do álcool circulante. Quanto mais você estiver bebido, mais tempo levará para se recuperar totalmente. O dia seguinte é a hora da ressaca, mas esse assunto para o próximo vídeo. Até mais. Então, como vocês verem aqui, a quantidade a bebida, cada bebida tem um percentual alcoólico, né? Cerveja 4,8, vinho 13, espumante 12, Smirnoff Ice 4, uísque 40%, vodka 37, tequila 38. Então, essas aqui são as unidades de medida que eles consideram para efeito de cálculo, para ver quanto tempo fica. Mas uma coisa é certa, tomar 2 chopps, uma garrafa de vodka, o seu organismo vai sempre degradar a mesma quantidade de álcool por minuto, que é aproximadamente 0,1 grama de álcool por quilo de pessoa por hora. Então, por exemplo, prático aqui, uma pessoa de 90 quilos, ela metaboliza 9 gramas de álcool por hora. Uma lata de cerveja de 330 ml fornece 16 gramas de álcool, naquela tabela de estudo deles. Essa pessoa vai demorar de 1,6 a 1 hora e 36 minutos para eliminar todo o álcool de uma latinha. E como já dito, o organismo está travado, ele tem aquela limitação dele. Uma pessoa de 50 quilos, né, ela consegue metabolizar 5 gramas de álcool por hora e vai precisar de 3,2 ou 3 horas e 12 minutos para eliminar todo o álcool de uma latinha. Agora você imagina, o cara vai pôr... É claro, gente, que aquele referencial das latinhas ou dos copos é muito relativo de pessoa para pessoa, né? Tem os atletas de Alcova aqui que falam, mas 5, 6, 8 latinhas eu fico brincando, tranquilo. Mas a questão é para marcar aquele referencial de acúmulo de álcool que vai ficando no sangue. Quando vai dando aqueles acúmulos, vai chegando aquelas referências de álcool no sangue, os comportamentos são idênticos. Pode ser que uns que com 2, 3 latinhas já começa a ter aquela concentração. Outros, em função do metabolismo, em função de você estar comendo, ingerindo alguma coisa, pode ser que fique um pouco retardado. Quem quer ver uma coisa? Pois não. Só por curiosidade. O senhor toma uma latinha de cerveja, né? Isso. E se ela toma uma latinha, mas em seguida ela bebe, por exemplo, 1 litro de água, né? E essa fato dela parar de tomar cerveja e consumir água em seguida, altera o tempo que o fígado demora para fazer esse metabolismo? Não, porque o álcool ainda continua lá. Ele vai continuar processando. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Você só está hidratando.
Você está repondo a sua hidratação. Como mostrado no vídeo, você desidrata bastante. Você está tratando a hidratação. Mas a eliminação do álcool vai ser feita lá no fígado, entendeu? E ele tem aquele limite dele de ir fazendo devagarzinho. Então, quando você pega uma situação dessas aqui, você imagina, você vai numa festa, você começa a fazer mistura, né? Uísque com energético, cerveja e tudo mais. Você pode ficar com uma concentração tão grande de álcool no corpo que você vai acabar dormindo, você vai almoçar no outro dia e você ainda, se você fizer um teste de bafômetro, você ainda vai acusar. Você ainda vai se enrolar. Quando eu ministrava os cursos de mototáxi e táxi lá na Endurbe, eu sempre procurava avisar os profissionais. Falei, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está trabalhando, né? O pessoal não tem dia, não tem hora. Então eles trabalham pleno domingo. Ah, beleza, trabalhou até 11 horas, foi para casa, chegou lá, tomou uma caipirinha, tomou uma cerveja, tomou mais alguma coisinha lá, ficou até umas 2 horas, comeu uma pratada de macarronada com franguinho assado, uma refeição típica de domingo, foi dormir, tomou um banho, 6 horas foi trabalhar. Será que ele eliminou todo o álcool do corpo? Será que na hora que ele se envolveu, porque hoje no acidente de trânsito, a primeira providência, quando você tem vítima, né? A primeira providência hoje é chegar e teste de alcoolemia. Será que se ele fizer o teste de alcoolemia ele passa? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a taxa de degradação do álcool, dependendo do peso, demora muito. Então pode ser que a pessoa não esteja sentindo, ele não está embriagado, mas ele está sob o efeito do álcool. Efeitos do álcool, então, né? Deixa o campo visual embaçado e prejudica a visão noturna. O motorista alcoolizado tem déficit de atenção e percepção. O motorista perde a noção dos riscos e deixa de avaliar perigos reais. Afeta as funções motoras, reflexos ficam mais lentos e em casos de necessidade de frenagem, com certeza ele vai estar comprometido ali. Aumenta a sonolência, prejudica o raciocínio e a concentração. Matéria jornalística aqui, ó, a quantidade de acidentes no período de janeiro de 2019 a julho de 2021, por embriaguez ao volante, chegou-se ao número de 892 mortes, sendo que 448 foram nas cidades e 427 nas estradas. 378 mortes à noite e no final de semana, que é onde concentra. E sendo que 18% dessas vítimas têm entre 18 a 24 anos, ou seja, está na balada, né? Então, no estado de São Paulo, tá? Você tem um dado do estado de São Paulo, que foi feito, foi o levantamento. Cinto de segurança. O uso do cinto de segurança é uma forma de garantir a vida. Ao entrar no veículo, não deixe de colocá-lo e peça para que todos os passageiros usem também. Motorista prudente usa o cinto. A questão do cinto de segurança é emblemática, né? A gente acha que ela só é importante ali para quem está na frente, que atrás não precisa, né? Então, principalmente quem está no meio ali, né? Quem está no meio, aquele abdominal, então, tranquilo, cara, sabe? Aquela parte do meio ali, na realidade, ela é uma rampa de lançamento, né? Na hora que você precisar dar usar uma frenagem mais excessiva, mais forte, se o cara não estiver preparado mesmo, ele vai ser projetado para fora. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. A minha filha tinha muita mania de a gente colocava no meio, colocava no centro e ela soltava, né? E num belo dia eu precisei fazer uma frenagem. A sorte é que eu não estava com tanta velocidade, mas ela veio. Ela não foi projetada para sair pelo para-brisa, mas como estava uma velocidade ali de 40, se alguma coisa por 40, 50, ela só veio, só que ela foi com a cara no câmbio. Por sorte eu tive reflexo e consegui segurá-la, entendeu? Atrás, sem cinto, no meio, é rampa de lançamento. Com certeza a pessoa vai ser projetada para fora. As lesões acabam acontecendo 75% cabeça e face, a ausência do cinto, né? 7% no pescoço e região cervical, 27% no tórax, 30% nos braços, 47% nas pernas, abdômen, região pélvica e lombar, 16%. O uso do cinto de segurança reduz o risco de lesões em torno de entre 50% e 80%.
a redução de 70% dos riscos de lesões e em 40% de morte de ocupante em um veículo, fonte Abramet, e 97% dos ocupantes da frente do veículo usam cinto. No entanto, apenas 7% do banco de trás utiliza cinto. Quer dizer, não precisa atrás, né? Atrás não tem necessidade, não é perigoso. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês se não é perigoso agora, daqui a pouco. 8 em cada 10 pessoas que não usam cinto de segurança morreram em acidentes com pelo menos um dos veículos a menos de 20 km por hora. Aqui nós temos uma animaçãozinha, vou mostrar alguns slides aqui em relação a um motorista com cinto e um condutor atrás sem o cinto, numa velocidade de 60 km por hora. Lembrando que se o veículo está em movimento, questão de física, quer dizer, esses corpos também estão em movimento, eles estão sendo projetados. A diferença é que esse daqui está fixo, né, junto com o banco. Esse daqui, numa parada, ele vai ser projetado, com a mesma velocidade que ele está ali. Tá? Como já foi dito lá, aqui não está dando para ver, mas um corpo de 60, 70 km por hora, 60, 70 quilos, ele, quando fizer essa projeção aqui, numa parada brusca, numa freada, numa batida, ele vai ter o peso dele multiplicado por 15. Por 15. A 60 quilos, a 70 quilos, estamos falando em 1 tonelada, que vai estar solta aqui atrás, fazendo um auê. Quando um veículo bate, a tendência dele, até ele ter toda a dissipação de energia, é ele fazer esse ângulo de elevação. Esse ângulo de elevação, ele, obviamente, ele vai movimentar tudo que tiver aqui dentro. Tudo que tiver aqui dentro vai bagunçar. O motorista continua fixo no banco. Já essa pessoa que está solta, ela, por causa dessa inclinação, além dela ser arremessada para frente, agora ela vai para cima, nesse ângulo de elevação. Onde que ela vai bater? Ela vai bater no teto. 1 tonelada forçando a região do pescoço. Por causa da velocidade, o corpo da pessoa continuava viajando, em viagem, pesando quase 1 tonelada. Tá? Esse ângulo que vai nessa batida, ele vai fazer um ângulo aqui na cervical, no pescoço aqui, que fatalmente vai dar ruptura. O cara já vai pro saco aí direto. Tá? Só que ainda, ele vai continuar se movimentando aqui dentro. Ele bate lá, ele volta aqui, e no fim das contas, o que ele faz? É 1 tonelada no cara que está na frente. Beleza, você está com toda a estrutura para se segurar ali, mas não foi projetado para ter 1 tonelada nas suas costas. Aí você acaba ferrando o cara que está na frente. Agora eu pergunto, não é importante o cara de trás estar ali assim? Talvez seja mais importante ele do que você. Tá? Aqui, nesse caso aqui, tem vídeos, eu não optei por não trazer, mas tem simulação, registro de acidentes, né? Onde no interior de um veículo, dos 4 passageiros, um não tinha cinto, achou desnecessário. Esse carro bateu e capotou. Esse cara, na batida, ele já matou da frente, por questões, na época não tinha airbag, né? Como tinha o airbag, já na batida ele já quebrou o pescoço do cara da frente. No rebote que ele deu, que ele voltou no capotamento, ele já foi e bateu na cabeça do traumatismo craniano. E por fim ele foi se arremeter em cima do outro passageiro que estava aqui. Resumindo, ele matou todo mundo. Ele morreu e conseguiu matar todo mundo. Perigosíssimo, gente. Atrás é tão importante quanto. Às vezes não se dá importância do cinto atrás. A fiscalização não vai ver, o guarda não vai ver. Não é isso. É segurança. Estatisticamente costuma-se dizer que deixar uma pessoa atrás sem cinto é dirigir com um elefante atrás. É como se você tivesse um elefante atrás de você. Numa frenagem, esse elefante vai vir em cima de você. Aqui já partindo para os finalmente aqui, estamos quase finalizando. O Código de Trânsito estabelece que pedestres têm prioridade sobre os ciclistas e ciclistas, tem prioridade sobre outros veículos. Ou seja, todo nesse cenário, todo nesse contexto aqui, existe uma hierarquia de responsabilidades. E essa hierarquia de responsabilidades ela é estabelecida pelo artigo 29 do CTB. O artigo 29 do CTB ele fala que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados, e juntos pela incolumitade do pedestre, ou seja, pela segurança. Esse é responsável por esse, responsável por ele, por esse, entendeu? Então existe uma hierarquia, e é lei isso daí. Tá?
Então, quando provavelmente tiver algum acidente, sempre o veículo vai ter que tomar cuidado. É claro que tem que se analisar caso a caso, mas a regra geral, o maior é responsável pelo menor e todos responsáveis pelo pedestre. Então, a gente separou algumas dicas aqui para já ir finalizando, né? 10 dicas aqui. Lembrando que 90% são sempre negligência humana, e se a gente for ver essas dicas, vão estar relacionadas realmente a condutas nossas, né? Então, primeiro, não usar celular. Ler uma mensagem de texto com um carro a 60 km equivale a percorrer quase 76 metros às cegas. Não dirigir alcoolizado. Em 21% dos acidentes, pelo menos um dos condutores havia bebido. Terceiro, não dirigir colado à traseira do carro à frente. Responde a 12% dos acidentes registrados nas rodovias federais. Quarto, não dirigir acima da velocidade permitida. 12% dos acidentes são resultados sem infração. Aumentam a chance de um acidente fatal. Quinto, ligar a seta. Trocar de faixa sem ligar a seta obriga o motorista na pista ao lado a frear bruscamente, às vezes sem tempo hábil para evitar batida. Isso daqui, até eu esqueci o Eliezer, ele até aqui estava falando. Foi ele que falou da seta? Não, alguém. Foi ele que falou da seta? Não. É todo pisca, né? É, falou pisca. A questão isso aqui é uma casa à parte. Se você parar no cruzamento hoje, alguém reclamou de fiscalização, ele falou da fiscalização. Se a gente for fazer tudo isso daqui, é uma festa. Você parar no cruzamento 10, 15 minutos, o que faz de autuação aqui é um absurdo. Agora, negligência, não sabe, não lembra, o cara criou o código dele à parte. Aí depois, aí vem aquela história, é a indústria da multa. Eu sempre costumo dizer que indústria depende de matéria-prima. A matéria-prima são as infrações. Tá? Os agentes, os azulzinhos, a polícia militar, eles não ganham um mais. Eles não ganham mais para poder fazer uma autuação. Não ganha nada. Tá? Não tem prolabore, não tem nada. Tá? Eles simplesmente estão cumprindo com o propósito e a obrigação deles de estar um trânsito mais seguro. Tá? Mas a gente sabe que cada multa lavrada é uma reclamação. Então seria mais cômodo não fazer, né? Só que se eu não fizer, aí eu sou obrigado a questionar. Falar, e aí? Não está acontecendo nada? Tá? Então, a questão da fiscalização, ela ocorre. Eu diria até que é pouca fiscalização, nós precisávamos até mais fiscalização. Se a gente falar em termos de bloqueio, né? Quantos bloqueios vocês passaram nos últimos dias? Quantas vezes vocês foram abordados? É isso que leva à impunidade, né? Por isso que as pessoas se arriscam. Porque se elas tivessem certeza que todo dia elas iriam passar no bloqueio, eu duvido que cometeriam irregularidades. Fiscalização. Sexto, usar sempre o cinto de segurança. Em uma colisão frontal a 60 km por hora, um passageiro que viaja no banco de trás sem cinto é arremessado com peso equivalente a 1000 kg, esmagando quem está na frente. Sétimo, respeitar a rotatória. O condutor que estiver fazendo a rotatória tenha preferência ao se deparar com a sinalização, seja ela vertical, placa ou horizontal, pintura de asfalto. Pare e dê a preferência. Oi? Deixa eu perguntar a questão da rotatória, a questão do pare. Na rotatória, quem tem preferência? Quem está fazendo a rotatória ou quem está vindo pela preferencial? O Código de Trânsito sempre coloca quem está circulando pela rotatória, mas uma intervenção de engenharia pode ser que ela não considere adequada. Exemplo, vindo do Meridota tem uma rotatória ali, praticamente na parte de baixo ali, onde tem o viaduto. E virou, e inverteu-se, né? A prioridade ficou para quem está saindo da rodovia. Por quê? Porque se você começar a acumular carros ali, a consequência na rodovia é muito maior. Entendeu? Então cada caso é um caso. No geral, no contexto urbano, quem está dentro. Mas se você fizer uma contagem de veículos, é isso que eu falo. Às vezes as pessoas acham que as sinalizações acontecem do nada. Não há. Há todo um trabalho, há um projeto em cima. Se você fez uma contagem de veículos e está percebendo que a quantidade de pessoas que circulam, estão fazendo aquele retorno, estão dentro da rotatória, é menor do que está na transversal, a preferência é para que você deixe passar isso daqui para evitar problemas. Porque aquela rotatória lá perto do bosque, lá no distrito, a primeira ali no Jardim Redentor, ali a preferencial é quem está na Rodrigues Alves, ali, né? Já a rotatória lá na frente, a preferencial é quem está na rotatória. O fluxo de veículos é maior na Rodrigues do que na rotatória. Então, é isso que eu falei para o senhor. Aí tem que ver. Até porque mesmo esse trabalho, ele considera os horários de pico. Tá? Geralmente, as situações não são dimensionadas pelos horários e contagens de entre picos. Mas elas trabalham mais com o pico. Tá? Então, são os horários
por exemplo, das 7h30 até umas 8h30, 9h, que é o horário que o pessoal está se deslocando para o centro. Por volta ali de 11 até 14 horas, que é o horário do rush, que é o horário do almoço. E o final da tarde o pessoal está fazendo o escoamento da parte central. Então, em função disso daí, que geralmente sai os dimensionamentos, levando em consideração essa contagem que eu já apresentei para o senhor. Tá. Oitavo, respeite o pedestre e o ciclista. O pedestre tem a preferência, respeite a faixa de segurança e não pare sobre ela. Respeite a ciclofaixa e mantenha a distância obrigatória de 1,5 metros do ciclista. Nono, respeite a sinalização. A falta de educação e a pressa são os principais motivadores para que o motorista não respeite a sinalização. Avançar o sinal é a maior causa de acidentes nas cidades. Reduza e pare ao visualizar o sinal amarelo, a questão do semáforo. Né? E não jogar lixo nas ruas, aí uma dica de cidadania, né? Uma cidade limpa é sinal de um povo educado e preocupado com a questão ambiental. Jogar lixo para dentro do carro, além de causar acidentes, ajuda a entupir os bueiros da cidade, causando enchentes em dias de chuva. Isso aqui eu acho que deveria ser mais pesado, né? Porque é uma barbaridade, é um absurdo o cara atirar alguma coisa pela via e enforcalhando a cidade. Aqui, eu tenho um vídeo aqui, a ideia sempre que a gente termina uma apresentação é deixar uma reflexão, né? Então eu vou deixar como reflexão para vocês aqui esse vídeo. Esse vídeo norte-americano, ele foi feito num trabalho dentro daquela situação de comodismo nosso, né? Parece que a gente tem uma tendência a falar, mas isso aqui não tem jeito, não tem o que fazer, né? Política é assim mesmo, e o trânsito, não, o trânsito é violento mesmo, vai ter acidentes, vai ter mortes. Ali na rua Aparecida tem um problema, porque eu trabalho no DAO, os trabalhadores rodoviários. Então o pessoal sai da rua Aparecida, chega nas Ações, tem aquela ruinha que você pega à direita para ir para rodoviários. E ali o pessoal, ele sai e pega e cai na Ações de novo. Aí não é errado essa conversão, né? Sim, aquela alcinha ali na realidade seria para fazer o acesso para a rodoviária. Mas as pessoas, como elas veem que entre esperar quando está verde, você pode reparar, se estiver verde, o cara não entra na alcinha, ele faz pela avenida mesmo. Mas se ele perceber que está vermelho, ele entra na alcinha e depois ele entra em conflito com o que está lá. Realmente não é adequado, tá? Mas como é que você vai fazer ali? Ali é o acesso também de quem está vindo pela avenida e quem acessar a rodoviária. Eu passo ali, dá para colocar uma plaquinha proibindo o cara pegar ali porque tem o canteirinho bem ali, né? O cara, aquele curva, ele vê a plaquinha, opa! É uma possibilidade, mas com certeza eu vou dizer uma coisa para o senhor, vai dar bastante multa. Vai gerar um monte de multa, vai gerar um monte de reclamação. O cara podia fazer, mas não tem uma plaquinha ali, acho que pode. A princípio, vamos dizer assim, essa prática não é errada, não é adequada. Não é adequado. O correto seria fazer pela avenida, mas se você fizer isso, você não está incorrendo em irregularidades desde que você não entre em conflito ali, entendeu? Mas falar que é proibido, não é proibido, não tem restrição. Vamos ver, quem está virando, que vai para a rodoviária, beleza. Quem pega, que vai para a nação, não tem visão, é onde dá acidente. Perfeito, é isso mesmo, é isso que acontece. Ali volta e meia ali tem a questão do que a gente chama de área de entrelaçamento, né? Quando um veículo vai cruzar a faixa do outro, a gente chama de área de entrelaçamento. A área de entrelaçamento ali ela é curta e para quem está saindo da avenida para entrar para a rodoviária, ela é bem estreitona. E aí o cara que está saindo, ele até tem visão, mas é complicado. Então atrapalha o trânsito também. Atrapalha. Sabe o que você pode falar? Não sei se você conhece esse ponto. Na vida do comendador da Silva Marta, ela em cima perto do Shangri-La. Tem uma bifurcação que ela morre nela, a Felicíssima Antônio Pereira. Só que quando a gente sai da Comendador para subir aquela rua, que eu não me lembro o nome dela agora, ao lado daquele posto de gasolina, ela é preferencial para Felicíssimo. E eu acho que eu não sou ninguém para falar, mas eu acho que ela é muito ruim. Por quê? Porque quem está saindo da Comendador para subir, como a gente fala, né? Ela tem mais fluxo. A Felicíssimo tem pouco fluxo, né? E os carros que vêm de lá, da Felicíssimo, para cair no Comendador, eles
ou ele sobe ou ele vai para o comendador. E ele não tem paga, ele paga para a avenida. Para conversão, né? Eu não acho Então, certo. não sei, eu precisaria ver qual que foi o trabalho de engenharia que foi feito lá. Com certeza eles devem ter feito alguma contagem de veículo de tal forma a se evitar. Quando você pensa nessa situação, você tem que imaginar o seguinte: o que seria, na forma como a gente está entendendo, pode ser que ele acarrete fila. E a ideia não é acarretar fila, é facilitar o escoamento. Às vezes é preferível você parar 1 ou 2 veículos do que você parar 8 ou 10 na via transversal, entendeu? Mas aí teria que ver qual foi o estudo que foi feito lá. Eu acho que isso na minha visão, seria mais fácil deixar eu acho que teria que ser livre para quem sai da avenida subir. Na verdade, eu preciso subir isso ali, é por isso que antes não tinha tanto fluxo de veículo na comendadora. E agora, por causa tem dos bastante condomínios, fluxo, tem bastante condomínios. Então, acho que tem que que a gente, esse é que é mais colocou. Algumas situações do nosso contexto urbano, elas estão mudando, tá? Está entrando cada vez mais veículos, as pessoas estão tendo oportunidade, sempre o sonho de fazer sua locomoção própria, então adquire uma moto, adquire um veículo e vai sobrecarregando. E aí começam a surgir caminhos novos. Alguns caminhos que antes era para pouco, eles começam a ficar significativos. De repente é o caso do estudo. Tá? Por isso que eu estou falando. Precisaria ver como é que foi feito, mas com certeza foi feito contagem de veículo para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Como que eu faço para notificar esse tipo de caso para a Endurb? O que eu tenho que falar? Tem que ir na Endurb fazer solicitar uma revisão, falar assim, olha, considerando a minha passagem constantemente, tenho percebido que em tal local assim, há uma revisão. Isso, solicitar uma revisão da sinalização no local com relação ao sentido de parada obrigatória. Considerando o acúmulo de veículos, na rodoviária seria? Isso. Pode ser feito por e-mail mesmo. Por e-mail. O sistema viário, o sistema viário tudo junto, @endurb.com.br. Aí lá mesmo eles já formalizam o processo. E eles dão retorno depois? Sim, a tendência sempre é depois você cobrar o número. O correto é você ir lá porque você vê o número de protocolo. E aí com aquele protocolo você vai acompanhando. Geralmente eles respondem pelo e-mail. Pelo próprio e-mail depois, é claro, né, gente? Pedido de lombada, de sinalização, tem de monte, entendeu? Então não imagina que vocês vão entrar com o pedido agora e o negócio vai ser feito semana que vem. Isso tem uma sequência, tá? Porque tem que você pegar os pesquisadores, colocar eles para poder fazer um trabalho. E cada processo que vai, é quase uma semana de pesquisa. Eles vão, eles olham e vai pegando ao longo da semana para ver o que está acontecendo para depois poder fechar. Então já dá para imaginar que a quantidade de processos que tem lá pedindo, aí tem semáforo, tem lombada, inversão de preferencial, tem de monte, tá? Sistema viário, @endurb.com.br. Bom, finalizando aqui com esse vídeo, para tentar deixar uma mensagem de reflexão para todos, é o que eu falei para vocês. Nossa, tentei desligar, mas não teve acordo, né? Esse vídeo, ele foi trabalhado de que forma? Foi questionado algumas pessoas, né? Com relação, dentro desse comodismo que eu estava falando para vocês, do que eles considerariam ser um número adequado de acidentes ou de mortes no trânsito, né? E aí, dentro desse conformismo nosso, foi apresentado um número para ele e ele deu o número dele. E é legal quando a gente provoca até uma reflexão, mas vamos ver a consequência desse número, vamos ver esse número que ele vai apresentar, vamos ver o que ele está falando, vamos ver se ele sabe o que ele está falando. 49 people died on that road. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? 249 para 70, reduziu bem, né? Actually, this is what 70 people. Agora vamos ver quem são essas 70 pessoas que ele falou que ele consideraria aceitável morrer no trânsito. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. Gente, é um negócio, o trânsito é um negócio pesado, né? Enquanto está acontecendo com os outros, beleza. Mas isso daqui, esse número que a gente considera aceitável, pode estar acontecendo com a nossa família, pode estar acontecendo com a gente. Por isso, pessoal, seja você a diferença no trânsito. Obrigado.